gente dá início aqui à nossa primeira aula sobre metodologia do ensino de história nas séries iniciais, onde a gente vai destacar aí os fundamentos teóricos, a história nos anos iniciais, a trajetória da história do ensino como disciplina escolar e a história como disciplina e cultura escolar. História nos anos iniciais. O que é história? Vida não vida biológica, pura e simples, mas no sentido social, pensar, agir, sentir. Vida, nesse sentido, é história e viver consequentemente e construir história. A história e conhecimento sobre parte da nossa vida, ou do que lembramos, ou do que resistiu ao tempo, como um fato, um vídeo, um documento de registro gráfico. A palavra história pode ser entendido como o conhecimento sobre nossa própria vida, configurado em narrativas históricas, concebida dentro das regras da história ciências ou de história disciplina escolar. Então, se essa história é tudo aquilo, todos os nossos atos, fatos, tanto oficiais como imaginários, como também de ficção. A história é a tradução da vivência humana na Terra. Então, se o estudo da história nos remete a refletir por que estamos hoje aqui, dessa forma, dessa maneira, com tais consequências, no ato de viver principalmente em sociedade. Então, assim, o ensino de história nos permite aprimorar e aperfeiçoar o nosso ato social. O conceito história vem do grego antigo Etiópia, transmite história que significa pesquisa, conhecimento advindo da investigação. Então, se toda pesquisa, toda forma de pesquisar o nosso passado, no presente e tendo um levantamento ou uma hipótese do futuro, estamos fazendo história. E essa história contribui de forma direta para o desenvolvimento de uma sociedade, como também do ser humano. Dentro da ciência, que estuda o ser humano e sua ação no tempo e no espaço, a análise de processo e evento ocorrido no passado. O termo história também pode significar toda a informação do passado arquivado em todas as línguas por todo o mundo, por intermédio de registros históricos. Lembrando para vocês, quando a gente fala em registro histórico, quando a gente está falando numa fonte material e de fonte oficial, que são esses documentos oficiais registrados. Mas todas as formas, imagem, vídeo, paisagem, relevo, clima, tudo isso a gente pode estar estudando história e são fonte histórica para o entendimento e compreensão dos nossos dias atuais. O estudo histórico começa quando o ser humano encontra os elementos de sua existência nas relações dos seus antepassados. Esse estudo, do ponto de vista europeu, divide-se em dois grandes períodos, que é a pré-história e a história, que a gente vê mais em detalhe na próxima aula. O objetivo é a habilidade prioritária para a história nos anos iniciais. Então, se temos como objetivos aí, conhecer, construir conceito de tempo, espaço, passado, história, fonte e interpretação, que viabilizam a compreensão dos atos, pensamentos e sentimentos do homem através do tempo. Também são objetivos e habilidade prioritária para o ensino de história, reconhecer, comparar, relacionar semelhanças e diferenças, permanências e transformações, relações sociais, culturais e econômicas do modo de vida. Fazer o uso de instrumento de busca de fonte de informação e de ferramenta de veiculação de informação em diferentes gêneros e suportes. O outro objetivo e habilidade é criticar, atribuir valor às ações individuais e coletivas de um significado social. Então, se a partir do momento que a gente consegue fazer com que o aluno, principalmente nas séries iniciais, ele consegue conhecer, analisar, criticar e observar e pesquisar os fatos ocorridos, tanto no passado, os que estão ocorrendo no presente, e fazer ou levantar uma futura hipótese para o futuro, a gente está estudando história, a história que nos permite conhecer nossa própria história. Então, assim, a disciplina de história é encarada muitas vezes como uma disciplina decorativa, de memorização, só que todas as outras disciplinas passam por esse processo da história. Como surgiu as primeiras escritas? Como surgiu os números? Então, se foi nessa necessidade do homem para se estabelecer e sobreviver no seu meio, que foi surgindo essa necessidade das outras ciências. Recursos didáticos para a questão do ensino, da metodologia do ensino de história. O professor não é uma voz para a transmissão de informação, mas ele tem aliado como atividades técnicas, linguagem e vários outros recursos onde se processa a transmissão do conhecimento. O ensino de história é contínuo e se faz necessária a atualização de fonte,
pesquisas, livros e etc. Para isso, temos revistas, manuais, dicionário e a prática das TICs. Então, assim, além de todos esses recursos, nós temos ainda o recurso humano em si, que nós podemos obter através do relato oral, de forma informal, não precisa ser oficial. Como também nós temos as gravuras, as fotos de arquivos pessoais, as histórias e lendas dos nossos antepassados, dos nossos avós, bisavós, são todas formas de recurso para ensinar e trabalhar a história em sala de aula. E, por último, nós temos aí o avanço tecnológico e as novas tecnologias para aprimorar e facilitar. Vamos pegar o celular e usar para o nosso bem, colocar para o aluno fazer pesquisa, e ele desenvolveu o ato de pesquisar, ser um aluno crítico, tá bom? E aí fala assim, professora, mas só na faculdade, só na área acadêmica, só nos ensinos superiores, que já podemos fazer essa pesquisa? Pesquisa se inicia desde as séries iniciais. É fazer a criança crescer já de uma forma crítica e ser hábito a pesquisar e analisar os fatos ocorridos no meio que ele está inserido. Ensinar histórias nas séries iniciais. Para ajudar o professor a ensinar os alunos, vamos mostrar dicas para contar a história que os próprios contadores utilizam e que os educadores também podem usar. Então, se nós temos aí uma forma, escolher a história conforme o que for ensinar. Toda vez que você for fazer uma história, um fato para ser narrado em sala de aula, primeiro você tem que traçar os seus objetivos, para depois você escolher o seu conteúdo. E lembrando que a história deixa de ser atualmente uma disciplina decorativa para ser uma disciplina informativa e uma disciplina que forma o cidadão crítico, que forma o aluno para a sociedade, para ele atuar com consciência, de forma crítica e ativa. História é uma fonte de transformar a sociedade numa sociedade mais digna e apto a defender seus direitos. Dentro dessa história aí que você tem que escolher conforme vai ensinar, o estudo do conteúdo antes de começar a narrar, caso houver necessidade, monte um cenário para ilustrar a história. Independente da história, olha nos olhos da criança, não se esqueça de gestos e expressões, crie uma introdução para que as crianças comecem a ter a interação. Quando coloca aí criar uma introdução, é porque toda vez que você pega um livro para fazer a leitura, o início, a introdução do livro lhe deixa ou confortável ou faz com que você desista da leitura. Então, se introduzir, fazer cenário, deixar o aluno bem acomodado e se sentir bem e fazer com que ele sinta interesse, ou seja, incentivá-lo, é o primeiro passo para que o ensino de história realmente aconteça e o aluno tenha e observe que é fundamental para o seu desenvolvimento social. O objetivo da história, o objetivo do estudo de história, estudar e entender a história é grande importância para a formação de um cidadão crítico e bem informado. O ensino de história, como disciplina escolar em geral, serve a objetivos estabelecidos pelo Estado, sendo esses objetivos flexíveis, elaborados em um contexto democrático ou rígidos para servir aos interesses autoritários. Exige uma postura crítica por parte dos educadores, despertando seus alunos para aprofundarem na leitura, isso inclusive nos manuais didáticos. Então, assim, nós sabemos que muitos professores focam muito só no livro didático. O livro didático é um instrumento, um referencial que nós usamos na sala de aula. Só que nós podemos buscar textos complementares, podemos levar uma pessoa idosa da comunidade para a sala de aula, para fazer os relatos orais e formais, sobre a formação da história local, sobre os costumes, hábitos. Então, assim, não se agarra somente no livro didático. Se solta, se liberta, busca, encontra forma de fazer realmente as aulas de história ser interessante para seu aluno. O que vai prender é a forma como você vai transmitir. Sei que na história é história de heróis, reis, monarquia, esse às vezes da África, Ásia, egípcio, grego. Então, muitas vezes, como você não faz uma introdução direito, o aluno perde o interesse pelo ensino de história só em ver o nome do conteúdo. Então, isso é responsabilidade exclusiva nossa do educador, de incentivar e caçar a melhor forma possível de introduzir o ensino de história de forma agradável e de forma que estimula realmente o ensino-aprendizagem do aluno.
Perspectiva de ensino de história. A disciplina de história trabalha nessa perspectiva. Visa o quê? A reflexão sobre a identidade do aluno, do grupo a que pertence, articulado com a sociedade em geral. O aluno é visto como sujeito histórico e não como mero coadjuvante na história produzida por grandes homens. O ensino de história como disciplina escolar em geral é marcado por escolhas políticas, que tipo de cidadão o sistema escolar pretende formar. Essa questão geral norteia os objetivos e os métodos a todas as demais questões curriculares. Quando coloca aí que é fazer com que o aluno se sente participante, é porque ele é o sujeito da própria história. Então, assim, nós temos que colocar ele como esse sujeito ativo e mostrar a sua história local. Para quando partirmos para uma história geral, ele já tem interesse em ter pés no chão firme na sua própria história e ver a importância do estudo de modo geral da história. A trajetória da história do ensino de história como disciplina escolar. A história, enquanto disciplina escolar, surgiu no século XIX, no Brasil, abrangeu parte do período imperial e início da República, inspirado no modelo francês. Dentro dessa trajetória escola, eu sempre gosto de destacar esse período imperial, esse período de monarquia, de rei, rainha, da chegada dos portugueses no Brasil, que sempre começa por aí. Então, se eu dizer, história é o estudo do passado, no presente, visando o futuro. Então, assim, a gente coloca mais a história, o estudo de história, é o estudo dos fatos, dos acontecimentos, da vida humana, que transmite o homem para se tornar verdadeiros cidadãos ativos na sociedade que está inserido. Você observe que, passando esse período imperial, vem o período e a história tradicional, a história dos marxistas, que vê a questão voltar para a economia. E, por último, a gente chega na escola de análise, que é essa história libertadora, que traz o homem como sujeito ativo dos estudos. Então, assim, todo esse percurso do ensino de história nos remete a um interesse no início dos reis, rainhas, do poder. Vem também a questão do interesse do Estado, como Estado, dos governantes, do poder econômico, e chega às escolas de análise, a nova escola, que vem trazendo essa teoria da libertação, quando o homem se torna realmente é sujeito ativo da sua própria história. E aí devemos, então, pensar o ensino de história não como conhecimento pronto e acabado, pautado na história factual, ou seja, na história dos fatos, somente como ciência, que tem importância social para compreender a igualdade, a alteridade e as informações pelas quais a sociedade passa. O grande desafio é adequar o nosso olhar às exigências do mundo real, desenvolvendo uma prática de ensino de história rica em conteúdo social e responsável. Portanto, o objetivo central da história deixa de ser o estudo do passado para ser o estudo das relações entre o presente e o passado, nas suas relações, continuidade e mudanças. Como falei, não coloca no foco só a questão, história é o estudo do passado. Não, história é o estudo do passado, com concordância com o presente e levantando hipóteses e sugestões para futuras ações sociais do homem. E estudando história como o homem, um ser ativo e social. A história como disciplina e a cultura escolar. A história como disciplina está presente nos currículos desde o século XIX e a gente destaca aí o Colégio Pedro II, que foi um dos primeiros colégios a inserir a história no currículo escolar. Lembrando que essa história está inserida na área de ciências humanas, junto com geografia e sociologia, filosofia, e lembra que a história na sociedade em diversas perspectivas, segundo a qual o conhecimento introduzido, é a escolha de pesquisador em relação ao tempo. Essa escolha pode introduzir a pergunta: qual conhecimento histórico interessa a geração do presente? Então, assim, quando eu faço essa pergunta, qual o conteúdo que interessa à sociedade atual, o aluno atualmente, é todo o conteúdo que o professor consegue introduzir ele de forma que atrai a atenção do aluno. Sempre utiliza os assuntos de história fazendo uma correlação com o próprio aluno, com a própria história dele, com o próprio local que ele está inserido, porque o aluno vai se sentir sujeito ativo, vai se sentir importante dentro do assunto. Não deixa seca só a história grega, só a história da Grécia, só os tempos da pré-escola, do neolítico, paleolítico, mas coloca o aluno, por que hoje nós temos o hábito de desenhar,
contamos nos dedos, vai fazendo essa relação para que o aluno realmente se sentem sujeito ativo dentro da sua própria formação como cidadão. As leis número 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que trata da inclusão da história da cultura africana, afro-brasileira e indígena no currículo das instituições de ensino, são exemplos das novas exigências da sociedade brasileira. No Brasil, a história como disciplina escolar nasceu atrelada ao projeto político das elites do Império, a serviço da criação da identidade nacional. Quando eu coloquei a Lei 639 de 2003 e a 11.645 de 2008, é quando a gente começa a ter esse avanço dentro da questão indígena, como também dos africanos, que é a nossa herança, que é a formação da sociedade brasileira, parte desse tráfico negreiro, da vinda dos costumes africanos para cá, que até hoje nós somos herdeiros nata dessas tradições e costumes. Então, assim, é um avanço, certo, para a disciplina de História, a implantação e a obrigatoriedade do ensino afro-brasileiro dentro do currículo escolar. Então, a gente encerra a nossa primeira aula por aqui e voltamos já com a segunda.